Eleição, a escolha soberana de Deus. Vamos ler Romanos 9, somente os versos 22 a 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O texto de Romanos 9 é a expressão da crise missionária do apóstolo Paulo. Como o seu próprio povo poderia rejeitar o enviado de Deus prometido no Antigo Testamento? Ele inicia a sua resposta pela demonstração dos privilégios que seu povo teve da parte de Deus. Se os judeus eram um povo escolhido, teria Deus quebrado sua promessa? Em nenhum momento isso aconteceu, já que a promessa não foi feita realmente para todos que nascem de Abraão, bem como não foi feita para todos que nascem de Jacó. Mas todos os privilégios de Israel foram imerecidos. A própria história do povo demonstra que Deus foi quem escolheu, independente da conduta ou de obras. Abraão foi chamado por Deus do meio de seus pais pela escolha soberana de Deus. Ele não mereceu essa escolha. Recebeu de Deus a promessa de gerar uma grande nação. O filho mais velho de Abraão foi Ismael, mas Deus escolheu Isaque para dar continuidade à promessa. O filho mais velho de Isaque e Rebeca foi Esaú, mas Deus escolheu Jacó para levar avante o pacto. O filho mais velho de Jacó foi Ruben, mas Deus escolheu Judá para ser o progenitor da linhagem messiânica, além de escolher José como elemento que transformaria um clã numa nação ao levá-lo para o Egito. O leitor não tem dificuldades para perceber que nenhum dos escolhidos por Deus possuía alguma coisa que motivasse a escolha de Deus. Sua graça soberana é o único elemento nesse processo vocacional. Esse afunilamento mostra a intervenção de Deus na história. Cada vez mais o herdeiro natural, que seria o primogênito, é preterido em detrimento daquele que Deus escolheu graciosa e livremente. Não se define a predestinação das pessoas, mas declara-se para os conterrâneos de Paulo que eles não podem escorar-se na filiação abraâmica ou na obediência à lei para serem salvos. Na passagem de Romanos, Paulo demonstra que os judeus, mesmo escolhidos por Deus, sempre foram um povo rebelde, a ponto de a própria Escritura prever a perdição da maioria do povo e a salvação de apenas um remanescente. Mas ainda assim, mesmo essa rebelião, rejeição, não diminuiu a glória de Deus. Ele é engrandecido mesmo que os homens lhe desobedeçam. Para isso ele cita os casos de Faraó e Moisés e os vasos de honra e desonra. A ênfase de Paulo não está na reprovação de alguns, mas na paciência de Deus em tolerar os rebeldes. Deus é soberano e não precisa dar explicações ao ser humano pela forma como dirige a história. Podemos todos crer que, como Deus é justo, seu governo também é. A soberania de Deus não anula a responsabilidade das pessoas. De uma forma grandiosa, a Escritura revela que a eleição tem sua contrapartida na responsabilidade humana. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Os judeus achavam que seu majestoso passado poderia dar um lugar para eles no reino de Deus. Imaginavam que entraria no céu só por serem descendentes de Abraão, mas nessa caminhada tropeçaram no Filho de Deus chamado de pedra de tropeço. Se crescem nele, chegariam lá. Em vez disso, recusaram-se a receber o Messias enviado de Deus, negaram o método divino da salvação da humanidade e negligenciaram o dom gratuito de Deus. Da mesma forma como Israel foi rejeitado pela soberania de Deus e pelo próprio coração endurecido, as pessoas não podem usar o conceito de eleição para negar a responsabilidade diante do seu próprio destino. Deus é o nosso Senhor, não podemos entender a salvação sem um reconhecimento do seu senhorio. Devemos viver como Ele deseja que vivamos, pensar como Ele quer que pensamos e ir para onde Ele quer que vamos. Amém?